Olá, alunos. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre herança e sexo, né? Aula passada eu falei para vocês as diferenças entre um cromossomo autossômico e um cromossomo sexual, características autossômicas nesses cromossomos ocorrem características comuns entre indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino, e as características sexuais são aqueles genes sexuais são aqueles ligados aos cromossomos sexuais, que é o X e o Y, né? No caso, a mulher, eu havia colocado para vocês, cromossomicamente, ela possui 2 cromossomos X, e no caso do homem, possui um cromossomo X e um Y, né? Aí falamos dessas características ligadas ao sexo, né? O que é uma característica ligada ao sexo? Característica fenotípica ligada ao gene localizado no cromossomo sexual X. Obviamente, vocês podem observar que tanto indivíduos do sexo feminino quanto indivíduos do sexo masculino possuem o cromossomo X. Então, essa característica física é ligada, ela está localizada nesse cromossomo X aí. Por isso que nós falamos que existem características ligadas ao cromossomo X, né? Podemos falar também em características restritas ao sexo, né? Quando eu falo que ela é restrita ao sexo, ela é exclusiva a determinado sexo, tá? Isso só vai acontecer em indivíduos do sexo masculino. Por quê? Porque o cromossomo Y ele é restrito a um indivíduo do sexo masculino. Então, quando eu falo que uma característica é ligada ao sexo, ela é ligada porque está localizada ao cromossomo X e é compartilhada entre os dois sexos. Quando eu falo que uma característica ela é restrita ao sexo, eu estou falando de uma característica localizada, de um gene localizado em um cromossomo exclusivo, que no caso aqui é o cromossomo Y, né? Aí, a aula passada, eu terminei a aula falando sobre uma doença ligada ao sexo, né? Que doença era essa? Eu falei sobre o daltonismo, né? Que é aquela deficiência de enxergar algumas cores, né? Hoje vamos falar de uma outra doença, uma outra anomalia genética relacionada ao sexo, tá? Uma característica ligada ao sexo, que no caso é a hemofilia, né? A hemofilia, nós sabemos que é uma doença onde a pessoa, o indivíduo, ela tem dificuldade de coagulação sanguínea, né? A pessoa hemofílica, ela pode vir a ter hemorragias e evoluir a óbito, dependendo da hemorragia, né? Nós sabemos que essa doença, hemofilia, é uma doença ligada ao sexo. Ligada ao sexo. Olha, se falamos que ela é ligada ao sexo, ela está localizada em qual cromossomo? No X ou no Y? No X. Tá? Então, a pessoa hemofílica apresenta um gene, tá, no cromossomo X que vai determinar essa característica. Sabemos também que a hemofilia é causada por um gene recessivo. Gene recessivo, né? Então, senhores, para uma pessoa ser hemofílica, a característica tem que se apresentar em homozigose. Obviamente, no caso do indivíduo feminino, né? O gene hemofílico, ele é representado, o gene recessivo hemofílico, ele é representado pela letra H, minúsculo H de hemofilia, né? Então, eu falei para vocês na aula passada que as doenças ligadas ao sexo, elas ocorrem no cromossomo X, mas elas afetam muito mais homens do que mulheres. Por que afetam mais homens do que mulheres? Porque para a mulher apresentar essa característica recessiva, ela tem que vir em homozigose, em dose dupla. No caso do homem, não. Ele pode vir apenas em dose simples, apenas um cromossomo X. Apenas um que ele receber, ele já vai ser doente, ele vai apresentar hemofilia. No caso da mulher, ela precisa apresentar os 2 cromossomos sexuais portadores do gene recessivo, para que ela se manifeste essa doença no sexo feminino. Então, esse tipo de doença acomete mais homens do que mulheres. Vamos mostrar isso aqui na lousa para você. Qual é o gene recessivo? H. Então, para uma mulher ser doente,
apresentar a hemofilia, o gene recessivo se manifesta em homozigose, ou seja, os dois cromossomos sexuais devem apresentar o alelo recessivo. Nessa condição, mulher hemofílica. Nessa condição aqui, mulher hemofílica. Tá? Agora, em heterozigose, a mulher é portadora do alelo da hemofilia, mas não é hemofílica. Ela apresenta fenótipo normal. Né? Então, ó, mulher com o alelo, num cromossomo X, o alelo dominante, no outro cromossomo X, alelo recessivo. Em heterozigote, em heterozigose, a mulher é normal, não apresenta doença. Então, nessa condição genética aqui, mulher normal. Então, a mulher aqui é normal, mas ela é portadora do alelo da hemofilia. Tá? Lembrando que para a mulher ser hemofílica, ela tem que ter os dois alelos recessivos. Se ela tiver apenas um alelo recessivo, ela será normal. Ela será portadora do alelo, mas não terá doença. Já o homem precisa apenas do único cromossomo X que ele carrega ser recessivo. Tá? Então, nessa condição aqui, homem hemofílico. Homem hemofílico. Tá? Então, o homem, para apresentar fenótipo normal, ele tem que ter o cromossomo X com o alelo dominante. Se ele tiver o alelo recessivo, ele será hemofílico. Se ele tiver o alelo dominante, ele será normal. Então, nesse caso aqui, homem normal. Então, a hemofilia é ligada ao sexo, então está localizada onde? No cromossomo X. Então, tanto homens quanto mulheres podem desenvolver a doença. A questão é, como o homem só apresenta um cromossomo X e a doença é recessiva, ele precisa apenas de um X para manifestar a doença. A mulher precisa de 2 X, os dois cromossomos sexuais portadores do alelo recessivo para desenvolver a doença. Então, por isso, essa doença é mais comum em homens do que em mulheres. Tá? Porque mulheres heterozigóticas ou, vamos colocar aqui também, né? Ou mulheres homozigóticas dominante são normais. Dessas duas situações aqui, a mulher é normal. Apenas nesse contexto aqui a mulher será hemofílica, né? Com isso nós podemos resolver um exercíciozinho aqui básico. Eu não coloquei o contexto todo do exercício, o enunciado todo, só a pergunta e o desenho do heredograma para a gente poder resolver esse exercício, né? Aqui eu tenho um heredograma, no caso eu tenho um casal, né? A mulher e o homem. Ambos são o quê? Normais. Esse casal teve 2 filhos, um casal de filhos, uma menina e um menino. A menina normal e o menino hemofílico. A pergunta é, qual a probabilidade deles apresentar um outro filho do sexo masculino também com hemofilia? Qual a chance disso acontecer? Bom, primeiro vamos analisar o problema aqui, né? Mulher é o quê? Normal, pai normal, filho hemofílico. Se o filho ele é hemofílico, ó, menino hemofílico. Obviamente esse cromossomo Y veio de quem? Do pai. E esse cromossomo X veio de quem? Da mãe. Então a mãe, ela é normal, portadora do gene hemofílico. Então, mulher aqui, ó, o outro X tem que ser H maiúsculo. Certo? O homem é normal, então o X dele é H maiúsculo também. Tá? Então,
veja bem aqui. Essa menina aqui, ó, ela é normal. Se ela é normal, ela herda esse gene dominante do pai e pode herdar qualquer um dos dois. Ou esse aqui, sendo também normal, ou o outro, sendo portadora. Normal e portadora, né? Então essa menina pode apresentar os dois genótipos, né? Bom, então já sabemos os genótipos de todos os indivíduos. Mulher normal portadora, homem normal. Qual a probabilidade desse casal vir ter um segundo filho hemofílico, né? Então vamos lá fazer os cruzamentos, né? Vamos colocar aqui, ó, mulher portadora com homem normal. Vamos lá? Essa mulher produz dois tipos de gameta. Só lembrando vocês que cada gameta carrega metade das informações genéticas do indivíduo, né? Então eu vou ter um gameta portando este cromossomo, o outro gameta portando este cromossomo aqui. No caso do homem, eu vou ter um gameta portando este cromossomo aqui e o outro portando este cromossomo aqui. Então vamos fazer a nossa tabelinha, nosso quadro de Punnett e verificar as probabilidades, né? Então aqui nós temos o nosso quadro de Punnett, né? E nesse quadro de Punnett nós podemos calcular as probabilidades. Pode ocorrer esse cromossomo com esse, aí aqui, ó, menina, esse com esse, menino normal, esse com esse, menina normal portadora, e esse com esse, menino hemofílico. Então eu tenho quantas possibilidades genotípicas diferentes aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Quantos desses podem ser hemofílicos? Apenas esse aqui. Então, a chance desse casal ter um segundo filho hemofílico é de uma possibilidade, que é esse caso aqui, em quantas possíveis? 1, 2, 3, 4. 1/4. Tá? Então, a chance desse casal aqui apresentar um segundo hemofílico é de 1/4 ou 25% de chance de apresentar um segundo filho também com hemofilia. Ok, meninos? Vou apagar aqui para a gente dar continuidade. E vamos continuar falando sobre herança e sexo, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou desenhar os cromossomos sexuais aqui, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, vou desenhar aqui o cromossomo sexual feminino. Tá? Aqui. Aqui nós temos o cromossomo sexual feminino. Cromossomo sexual feminino. E aqui eu vou colocar o cromossomo sexual masculino, né? Aqui o cromossomo sexual masculino. Vamos colocar aqui o cromossomo sexual masculino aqui, tá? Então, obviamente, vocês podem perceber que o cromossomo X é diferente do cromossomo Y, tá? Se o cromossomo X é diferente do cromossomo Y, eu falo que esse par de cromossomos é um par de cromossomos não homólogos, tá? Não homólogos. Apesar de que essa parte inferior, esse braço inferior do cromossomo Y, mesmo sendo igual ao braço inferior do cromossomo X, tá? Como o braço superior é diferente, eu falo que esse grupo aqui, esse par de cromossomos é não homólogos. Para falar que eles são homólogos, eles são o quê? Iguais, ok? E aí nós temos algumas características aqui, ó.
Quando eu falo que a herança é ligada ao sexo, lembra que eu falei para vocês que a herança ligada ao sexo está localizada sempre no cromossomo X, né? Não tem essa parte do cromossomo Y, tá? Qual a parte do cromossomo X que é diferente do cromossomo Y? Essa parte superior aqui, tá? Então, quando eu falo que a herança é ligada ao sexo, nós nos referimos a genes localizados no braço, aqui nós chamamos aqui, ó, braço P, braço Q, né? Braço P, braço Q. Localizada no braço P do cromossomo X. Então, toda a herança ligada ao sexo está localizada no braço P do cromossomo X, tá? Que é uma parte do cromossomo X diferente do cromossomo Y, tá? Olha só, observa que nós temos aqui genes que podem estar localizados apenas aqui, ó, apenas no braço P do cromossomo Y. Lembra que eu falei para vocês que os braços Q, as partes inferiores do cromossomo X e Y, elas são homólogas. A parte superior é não homóloga. Então, esses genes que podem ter aqui, podem ter aqui. Genes que tem aqui são exclusivos daqui, genes que tem aqui são exclusivos daqui. Tá? Só que esses genes que são exclusivos aqui, ó, na parte P do cromossomo Y, eu falo que esse tipo de herança aqui é um tipo de herança restrita ao sexo. Ó, ligada ao sexo, por que ligado? Porque tanto mulher quanto homem tem o cromossomo X, então tem essa parte aqui, ó. Agora, quando eu falo que ela é restrita ao sexo, eu estou falando dessa partezinha aqui, ó. Tá? Aí, essa parte do cromossomo Y só existe quem? Em homens, tá? Só existem homens. Então, eu falo que esse tipo de herança que ocorre nestes genes aqui do braço superior do cromossomo Y é uma herança restrita ao sexo. Tá? Restrita ao sexo. Aqui, ó, na herança ligada ao sexo pode acometer tanto homens quanto mulheres. Na herança restrita ao sexo, só acomete homens. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Os genes que estão localizados, relacionados à masculinização do indivíduo. Por exemplo, musculatura mais desenvolvida, pomo de Adão, produção de testículo. Os genes para a produção de testículo estão localizados aonde? No braço superior do cromossomo Y. Por isso que só homem tem testículo, porque só homem tem o cromossomo Y. Ok? Então nós temos aqui heranças ligadas ao sexo e herança restrita ao sexo. Tá? Nem sempre é uma anomalia genética, nem sempre é uma doença. Testículo, por exemplo, não é uma doença. Né? Enfim. E nós temos aqui, ó, a parte inferior do cromossomo Y, ela é homóloga à parte inferior do cromossomo X. Tá? Nesse caso, se eu tenho alguma anomalia relacionada a esses genes aqui, ó, por exemplo, pode ser aqui, tá? Então eu tenho um gene aqui que apresenta uma anomalia e eu tenho outro gene aqui que apresenta outra anomalia, vou colocar laranjado, né? Observe que essa parte do cromossomo X, essa parte inferior do cromossomo X com a parte inferior do cromossomo Y, são pares de cromossomos, são a parte homóloga. Tá? Parte não homóloga, parte homóloga, ou seja, existe tanto aqui quanto aqui. Tá? Então, quando eu tenho uma anomalia genética relacionada aqui ou aqui, eu tenho uma herança parcialmente ligada ao sexo. Quando eu falo parcialmente, porque pode estar aqui ou aqui, e ela é influenciada por hormônios sexuais. Tá? Então aqui é ligada ao sexo, aqui é restrita ao sexo, e aqui é parcialmente ligada ao sexo. Herança parcialmente ligada ao sexo.
Bom, característica restrita ao sexo, testículo. Então, o gene relacionado ao testículo está na parte não homóloga do cromossomo Y. Herança ligada ao sexo, hemofilia, daltonismo, está na parte não homóloga do cromossomo X. Herança parcialmente ligada ao sexo, ou seja, pode estar aqui ou aqui, mas que é influenciada por hormônios. Tá? Exemplo, calvície. Tá? Vou colocar aqui, ó, Czão, Czinho. Né? O gene da calvície. Vamos colocar aqui, ó, calvície. Calvície. Né? A calvície é condicionada por um alelo dominante. Tá? A calvície é condicionada por um alelo dominante. Tá? Então, vamos representar o gene da calvície, o alelo da calvície, pela letra, né, da palavra, né? C. Então, Czão é dominante. E o Czinho, recessivo. Né? Então, para uma pessoa ser calva, tem que apresentar o alelo dominante. Agora, vamos lá. Imagine que é uma mulher. Né? Vamos colocar no quadro de Punnett que melhora isso. Calvície, genótipo, né? Genótipo. Vou colocar aqui. Vou colocar só o símbolo mesmo. Homem. Mulher. Então vamos montar um quadro aqui, né? Vamos ver aqui. Olha, temos três possibilidades aqui, né? Czão. Olha. Mulher Czão. Homem Czão. Todos os dois serão calvos. Calvo. Indivíduo heterozigoto. Czão, Czinho. No caso da heterozigose, observe que o gene da calvície é um gene o quê? Dominante. Então, em homozigose, todos os dois são calvos. Em heterozigose, teoricamente, todos os dois deveriam ser calvos. Só que em heterozigose, apenas o homem é calvo. Calvo. Aqui, mulher não calva. Não calvo. Olha, qual a relação que eu tenho disso aqui? Olha, nesse contexto aqui, ó, esse homem aqui será calvo. Tá? Por quê? Aí o que influencia? O que influencia? O hormônio produzido pelas glândulas sexuais masculinas, que no caso aqui é o testículo. Né? Então, a influência do hormônio faz com que o homem seja calvo e a mulher, a influência do hormônio feminino aqui, faz com que a mulher não seja calva. Tá? Então, no indivíduo heterozigoto, o homem é calvo, a mulher não é calva. E no indivíduo recessivo, ninguém é calvo. Não calvo. Não calvo. Nossa. Calvo. Então, no caso aqui, ó, o hormônio sexual feminino inibiu aqui o genótipo da calvície. E a mulher não será calva. E o homem será calvo. Tá? Então, muita atenção aqui, senhores. Eu tenho características ligadas ao sexo. Eu tenho características parcialmente ligadas ao sexo. Está no cromossomo sexual, nesse caso aqui, ó. Está no cromossomo sexual, mas ele funciona como se estivesse no cromossomo autossômico, porque é comum aqui e aqui. Tá? Ele está no cromossomo sexual, mas funciona como se estivesse no cromossomo autossômico. Então, herança parcialmente ligada ao sexo, está no cromossomo sexual, mas se comporta como se fosse autossômico.
E nós temos aí uma característica de herança restrita ao sexo, né? Existia antigamente, falava-se que a hipertricose auricular era uma característica restrita ao sexo, mas hoje está meio que em dúvida ainda, né? Não se sabe muito bem ainda. Para quem não sabe, hipertricose auricular é a presença de pelos no pavilhão auditivo, tá? Comete homens e não mulheres. Então é uma característica restrita à parte não homóloga do cromossomo Y. Ok, meninos? Bons estudos. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.